assim, como esse pranto em teu olhar. Você precisa apenas crer que tudo logo vai passar. Contigo e te fazer um vencedor. Deus não tem hora pra fazer um milagre acontecer. Se for preciso ele para, sol e lua por você. Quando ele faz, está falando, tudo tem que obedecer. Ele hoje traz vitória pra você. Contigo e te fazer um vencedor. Onde estão os vencedores aqui essa noite? Deus não tem hora pra fazer um milagre acontecer. Se for preciso ele parar, sol e lua por você. Quando ele faz, está falado, tudo tem que obedecer. Ele hoje traz vitória pra você. Canta o hino da vitória, canta, irmão, porque a tua luta você acaba de vencer. Olá, meus queridos ouvintes, irmãos, amigos que estão conosco todas as segundas-feiras, ouvindo o programa A Voz das Assembleias de Deus em Campo Largo. Estamos aqui reunidos mais uma vez. Pastor Manuel Caetano da Costa, boa noite, pastor. Boa noite. Também o nosso convidado ilustre, trouxemos ele mais uma vez, foi uma benção, presbítero Rodrigo Dancini. Hoje, dia 12 de janeiro, segunda-feira deste mês, né, deste ano que está iniciando, e nós queremos trazer um assunto muito especial hoje aqui, que é o que os crentes falam muito. Você já ouviu algum pastor falando sobre fé? Que a pessoa só pode crer em Jesus através da fé. O que é esta fé? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Antes, porém, se você puder, curve a sua cabeça conosco, nós vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por este momento. Senhor Jesus, glorioso e eterno Pai, nós queremos agradecê-lo mais uma vez por estarmos entrando na casa do nosso querido telespectador que está ouvindo o programa
a voz das Assembleias de Deus em Campo Largo, e pedindo, Senhor, mais uma vez, a sua bênção, a sua graça, a sua misericórdia para cada cidadão campolarguense, para cada ouvinte deste programa. Pedimos, Senhor Jesus, que esteja conosco neste ano que está iniciando e aqui neste programa, que nós possamos, Senhor, falando sobre fé, Senhor, possamos ser os mais esclarecidos possíveis, Senhor, com a sua unção, para que o nosso querido telespectador seja tocado pelo poder da sua palavra. Venha nos abençoar, te agradecemos mais uma vez, no nome de Jesus. Queridos, nós queremos usar hoje 2 textos sagrados para falar sobre fé. O primeiro texto está escrito a carta do apóstolo Paulo quando escreveu aos Romanos, o capítulo de número 5, o versículo 1 diz o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Agora eu quero ler no segundo texto, você que está com a Bíblia, está acompanhando conosco, no mesmo livro de Romanos, mesma carta aos Romanos, capítulo de número 10, o versículo 8 em diante. Nós vamos ler aí até o versículo 17, uma leitura um pouquinho extensa, mas muito importante, você vai entender e vai ser abençoado. Capítulo 10, versículo 8 ao 17, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta palavra é de fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Tá? Porquanto não há diferença entre judeu ou grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as boas novas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Pastor Manuel, em tese, o que é fé? Fé é crer. Crer que há um Deus todo-poderoso. Agora, essa crença, pastor Israel, é bom que se faça uma explicação. Porque todos creem. Se nós formos numa penitenciária, é ali os homens mais bárbaros que cometeram os maiores crimes. E se perguntar se eles creem em Deus, ele diz que crê. Sim. E ainda querem se colocar no lugar de filhos de Deus, muito embora que os feitos deles os acusam, dizendo que o Filho de Deus não pode cometer coisas contra o seu próximo. Por esta razão é que Jesus, certo dia, estava pregando uma grande multidão. E era interessante que era um tempo de festa, né? Tempo de festa e aquela grande festividade e milhares de pessoas. E até ele era procurado, alguém procurava ele, não para crer no que ele anunciava, nos milagres, mas para ouvir ele, para ver se ele caía em alguma contradição, para eles condenar a pessoa de Jesus Cristo. Isso está no capítulo 7 do Evangelho de São João. Aí, quando foi no meio daquela festividade, aquela grande multidão,
levanta-se Jesus no meio deles, e está escrito em João capítulo 7, versículo 38, Jesus disse: aos que crês em Deus, como diz as Escrituras, bem-aventurados os que creem, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior, da sua alma, do seu coração. Esse rio de água viva é através do Espírito Santo, sentir alegria e gozo do céu. Então, crê como diz a Escritura. Quando o Senhor me perguntou o que é fé, é crer que existe um Deus. Mas como é que vamos crer que Deus existe, se nós nunca tivemos a oportunidade de ver Ele pessoalmente, como estou vendo a sua pessoa, o irmão José e o pastor Edivaldo aqui, segundo a Escritura. Então tem que crer segundo a Escritura. E quem crê em Deus segundo a Escritura, aí vai encontrar que a sua crença precisa se aproximar da pessoa de Jesus Cristo, crer nele para acessá-lo. Foi o que aconteceu na minha vida no ano de 1953. Quando leram para mim a Escritura Sagrada pela primeira vez, eu criei. Só que eu criei, mas não obedeci. Mas posteriormente, a igreja orando por mim, e eu examinando a Escritura, vim crer de todo o coração, segundo a Escritura nos fala, e aceitei Cristo como meu Salvador. 61 anos tem se passado, e a minha fé hoje está mais alicerçada do que há 61 anos passados. Eu estou mais perto, mais próximo, e os acontecimentos que Deus tem realizado na minha vida através da Escritura me faz a minha crença ficar mais sólida cada dia. Então, bem-aventurados são aqueles que estão nos ouvindo e creem em Deus, creem em Jesus Cristo, como diz a Escritura. Eu creio que essa fé vai germinar frutos para a vida eterna em cada coração. É verdade. Não respondi tudo porque é muito amplo. Mas é maravilhoso, né? É maravilhoso. E a fé, as pessoas, muita gente fala que tem fé, mas Jesus, no versículo, falou que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte, vá do lado de lá e esse monte lá. Jesus parece que mostrou que é muito difícil ter fé, porque ele usou ali de um exemplo, uma simbologia, dizendo que a fé poderia remover uma montanha. Mas o que eu percebo, pastor, que realmente não é fácil ter fé, porque hoje as pessoas elas querem acreditar naquilo que é palpável, naquilo que vê, naquilo que se pega. É muito mais fácil eu acreditar num livro que eu estou pegando aqui do que nas palavras inseridas que eu nunca vi. Mas Jesus usou uma frase dizendo assim, ó: bem-aventurado aqueles que não viram e creram, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. É isso, meu Rodrigo. É o que diz Hebreus, né, 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Aquilo que você não espera não é fé. Mas aquilo que você crê que vai acontecer é fé. Veja bem, você ter uma convicção dentro de você. O que é ter convicção? É a garantia de que algo irá acontecer. Mas como você vai ter esta convicção de que Deus vai fazer, de que Deus realizar, de que Deus vem buscar a sua igreja? Através do seu Filho Jesus Cristo. Tendo o Espírito Santo. Tendo a palavra de Deus enraizada no seu coração. Um homem fiel a Deus, ele é comparado àquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Você tendo esta confiança da palavra, o Espírito Santo, a sua fé é crescida, a sua fé é aumentada. Isso é como? Convivência com o Espírito Santo. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que os buscam. Então é impossível ter uma fé sem o Espírito Santo. É impossível crescer na fé sem a palavra de Deus, sem o Espírito Santo e crer na presença do Senhor. Isso maravilhoso, maravilhoso. A gente acreditar, eu sempre falo, alguém um dia chegou, como eu vou acreditar em Deus que eu não o vejo?
Jesus, eu nunca vi Jesus, como eu vou acreditar? E eu usei uma palavra, e isso era um sentimento mesmo no coração. Assim, ó, você não pode ver Jesus, você não vai conseguir ver Deus, mas se você crer no teu coração, pode sentir a presença dele. Né? Isso é maravilhoso, né, pastor Manuel? Maravilhoso, pastor Misael. E o que acontece? Que hoje em dia nós temos que orar bastante para que o povo não examine a Escritura. Muitos têm a palavra de Deus, a Escritura Sagrada em casa, e lê e às vezes não entende. Porque neste capítulo 1, capítulo 1 da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, eu quero ler aqui um versículo interessante, que isto é muito interessante para os ouvintes. No versículo 22, 23, diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Por quê? Paulo disse assim, porque ele disse que os gregos buscam sabedoria. Os gregos, eles queriam, na época, era sabedoria, eram pessoas que eles eram firmados na cultura. E os judeus, sinal. Queriam ver sinal. Nós vemos que alguns queriam o próprio Pilato, quase nas últimas horas, chamou Jesus, pensando que Jesus ia fazer algum sinal diante dele. Né? Logo ele, né? Queria ver alguma coisa, mas o Senhor não satisfez ele, porque o Senhor estava para fazer a vontade do Pai e não do homem. Mas voltando, então, a nossa preocupação e a oração para que os leitores da palavra de Deus não venham fazer como os gregos, firmados só em sabedoria, e se afirmar só em teologia, só na ciência dessas coisas, e os outros com o espírito de judeus buscar sinal. Porque quem busca sinal hoje pode ficar confundido. Porque esses dias eu pude observar uma pessoa, veja bem, pessoa pegar assim, dar um copo d'água para alguém, e depois daquele copo d'água dar um pano, vender um lenço, e mandou que tomasse aquela água, recebesse virtude, e saísse com aquele lenço, passando no povo, receber bênção. Então está muito fácil. E nós sabemos que lá no capítulo 14 de São João, no versículo 12 e 13, Jesus disse assim, viu? Aqueles que creem em mim farão obras maiores do que eu faço. Porque tudo que pedir em meu nome ao Pai eu farei. Então o homem não faz nada. É só Jesus quem faz. É Jesus que realiza. Se alguém estiver pensando que é um homem que faz alguma coisa, está pensando errado, porque tudo está em volta do nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Se ele recebeu todo o poder, deu poder para nós orar e, em nome de Jesus, a cura acontecer para a glória do Pai e do Filho. É verdade. Eu me lembro que uma certa feita Jesus chegou para os discípulos e falou, esse povo só anda comigo pelos milagres que eu faço. Ou seja, eles não acreditam que eu sou o Deus da sua vida. E nós aqui estamos dizendo que a fé é crer em Deus acima de milagres, acima de bens, dependendo do que Deus vai ou não fazer na sua vida, Ele é Deus e ponto final. Era até bom que o senhor lesse esse versículo, que o senhor citou, que isso é um ponto muito chave. O senhor pode abrir a Bíblia no capítulo 6 de São João, ele é o versículo 27 e 28, que o senhor vai falar para o nosso público, que nesta noite está nos assistindo, esta realidade, que Jesus falou que depois da multiplicação dos pães, o povo andava correndo atrás dele, andava correndo, mas não era por sede de salvação, é só porque comeram pão, saciaram, e tem muita gente por aí correndo atrás de Jesus Cristo só para receber bens material.
Mas o nosso objetivo é a salvação, o nome no livro da vida, daqueles que creem e obedecer. Exatamente. Ó, João, o pastor fez lembrar de João, capítulo 6, versículo 26 e 27. Diz assim, ó, Jesus respondeu dizendo-lhes, na verdade, vos digo, que me buscam não pelos sinais que viste, mas porque comeis do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou, né? Então, Jesus Cristo, independente do que ele possa fazer, mas eu vou acreditar no Jesus que não faz sinal, não é isso que estamos falando. Eu lembro de segunda-feira passada, nós lemos o Salmo 19, diz assim, os céus anunciam a sua glória. Você olhe para os céus, para as nuvens, para as estrelas, para a água, olhe-se no espelho, não existe outra forma que poderia criar um ser tão belo, tão maravilhoso e tão perfeito como o ser humano, obra das mãos de Deus. É isso, né, irmão Rodrigo? É isso. Não tem como você não ter uma prova daquilo que você está vendo, mas a presença de Deus é que nos leva a essa realidade. Não tem como a religião mostrar isso para você, mas a presença do Espírito Santo na tua vida é que vai mostrar para você que existe um Deus que cuida do ser humano, que ama o ser humano e que tem propósitos para o ser humano. A presença de Deus é a única realidade verdadeira de que dá condição do ser humano acreditar que ele existe e que faz e garante a salvação para o ser humano. A fé é a presença de Deus dentro da tua vida. A fé é a presença de Deus dentro do seu lar, da sua família, do seu casamento, da sua casa. A fé é Jesus enraizado dentro do seu lar. Isso é fé. A hora que Jesus estiver dentro da sua casa, dentro do seu coração, mudando a sua vida, a sua história, você vai ver realmente o que nós temos ensinado é a palavra genuína do Senhor. A única esperança para o ser humano é a palavra de Deus dentro de você, que te vai levar para um caminho diferente, um caminho maravilhoso, né? Hoje as drogas oferecem tantas coisas, tantas possibilidades de você entrar numa atmosfera diferente, mas a presença de Deus te dá essa condição de levar você no sobrenatural, conhecer as profundezas de Deus através do seu Espírito Santo, e você ver o que é esta fé que nós pregamos, essa realidade, esta coisa não apalpável pela nossa mão, mas crida dentro da sua alma para a salvação do ser humano. Amém. Você que está ouvindo, tenha a convicção de que se você passar a acreditar em Jesus Cristo, Ele pode mudar a sua vida. Mas você precisa acreditar, isso é ter fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que você vai agradar a Deus que você não crê, que você não acredita que Ele pode mudar a sua vida? Os homens, pastores, bispos, apóstolos, reverendos, homens representantes da religião, nunca poderão mudar a sua vida. O único que pode mudar a sua vida é Jesus Cristo. Esse tem o poder de transformar a vida do homem. Eu sempre, quando estamos na igreja, estamos falando sobre fé, às vezes num grupo de 150, 200 pessoas, eu costumo perguntar quantas pessoas aqui já estiveram no mundo das drogas e hoje já foram restabelecidos através da fé. Muitas pessoas levantam a mão. Quantos já foram bêbados, estiveram nas sarjetas e hoje são aqui pessoas de bem, deixaram o vício? Muitas pessoas levantam as mãos. Pessoas que foram doentes e foram curadas. Pessoas que tiveram seus casamentos à beira de um fio, em cima de um muro, e hoje tem uma família estruturada, estabelecida. Muitas pessoas levantam a mão. E a gente pergunta, quem foi que fez isso? Fala, porque nós acreditamos num Deus que poderia mudar a nossa vida. Se você acreditar, Deus pode mudar a sua vida. Né, pastor Manuel? Quer dar uma consideração final sobre esse assunto, pastor? Quero. Muda, não precisa um intermediário entre o homem e Deus. Só Jesus Cristo. Jesus Cristo. É a transformação total. Me lembro muito bem, pastor Israel, pastor José Rodrigo, pastor Edivaldo, que estamos aqui juntos, quando, coisa interessante, Pedro estava pregando a palavra do Senhor, nosso Deus, estava um grande movimento, Deus estava operando, salvando, curando. Está no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. E ali perturbou os religiosos da época, porque eles achavam que
aquela grande multidão que estava aderindo, crendo na palavra de Deus e se reunindo, aglomerando em volta de Pedro e demais apóstolos, eles ficaram perturbados que achavam que eles iam perder a liderança, o povo estava aderindo ao cristianismo. Então, reuniram, mandaram chamar Pedro, né? Escuta, por que você está anunciando este nome, esta salvação, no nome desse Jesus que morreu e eles pagaram muito dinheiro para repercutir uma notícia que Jesus não tinha ressuscitado, que tinha sido roubado o corpo dele, que a Bíblia nos fala que pagaram dinheiro para os homens, sem temor de Deus, assim, dar uma versão de mentira, né, mentirosa. Aí proibiram. Aí Pedro disse para eles assim, olha, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos ouvido, aquilo que nós temos recebido. Porque no céu e na terra não há salvação através de outra pessoa. Só Jesus pode salvar. Amém. Então é só Jesus. E você, meu ouvinte, como é que você pode receber esta bênção? Pastor Misael fez uma leitura aqui no capítulo 10 aos Romanos, que por gentileza, pastor, permita eu recapitular o versículo 9, que diz assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então a salvação é gratuita, é somente crer. E quando você crê, você vai falar, testemunhar, confessar para os demais. Sabe o que acontece? Meu vizinho, meu compadre, minha comadre, etc. Agora, eu sou crente, mas por que você é crente? Porque eu li a Escritura Sagrada e criei. E tenho certeza da minha salvação, na minha vida, a transformação, e quero também que você sinta o que eu estou sentindo e receba o que eu recebi. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Rodrigo, ponte uma palavra para essa turma aí que está nos ouvindo, muito feliz, falando sobre fé, em tese uma frase de efeito para esse povo pensar nesse dia, nessa semana. Jesus te ama. Ele é o único que pode transformar a tua vida. Essa palavra que eu faço. Não há outro caminho. Jesus é o caminho. Que Deus abençoe a todos, viu? Fique em paz, tenha uma semana abençoada. Agora você que está em casa, curva a sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos agora para o momento da oração. Uma boa semana, Deus abençoe no nome de Jesus. Momento da oração. Eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta noite de segunda-feira, dia 12 de janeiro de 2015, cremos, meu Pai, que essas pessoas que nos ouvem, que ouviram a Tua palavra, que ouviram esse testemunho que nós temos testemunhado, porque o Senhor é um Deus vivo, é um Deus que opera para a glória do Teu nome. Senhor, que eles possam abrir o coração para dar lugar, para que em tudo o Teu nome seja glorificado e eles sintam alegria e gozo da salvação. Abençoa o povo campo-larguense, abençoa os moradores da nossa cidade, do nosso município, as autoridades constituídas, o Teu povo onde quer que esteja. É o que pedimos, suplicamos, em o nome de Jesus. Você precisa apenas crer.